Olá pessoal, vamos então voltar com o nosso bate-papo sobre a medida provisória 927 de 2020 e nós falaremos agora do capítulo 3 desta medida provisória que diz respeito às férias individuais e também do capítulo 4 que diz respeito às férias coletivas. Bom, durante o período de estabilidade, de calamidade pública, o empregador deverá informar ao empregado sobre a antecipação das suas férias. Ou seja, o empregador vai poder antecipar as férias do empregado, devendo notificá-lo com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, e indicar o período em que ele deve gozar essas férias. Ou seja, houve uma interpretação diferente do artigo 135 da CLT, porque o artigo 135 fala que as férias, quando concedidas, devem ser avisadas ao empregado com antecedência mínima de 30 dias. Neste caso aqui, a antecipação das férias pode ser feita pelo empregador com prazo de 48 horas. Outra coisa muito importante, isto é a inteligência do artigo 6º e o artigo 6º, parágrafo 1º, menciona o seguinte, que as férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias, tá? Conforme já é disposto no artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Então não haverá um período mínimo abaixo de 5 dias de férias, tá? E pode ser concedida do empregador ao empregado, ainda que o empregado não tenha tido o período aquisitivo necessário para tirar essas férias. Ou seja, ainda que não tenha dado aquele 1 ano de trabalho, o empregador pode adiantar essas férias, tá? E mais além, o artigo 62, o artigo 6º, parágrafo 2º, menciona que é possível a negociação de antecipação dos períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. Ou seja, o empregador, em razão disso, pode conceder aí, vamos imaginar, 3 meses de férias ao empregado e falar, olha, nos próximos 3 anos você não vai tirar férias, tá? Tudo em razão desta medida provisória, em razão da pandemia que nós estamos passando. Outra coisa importante também é que os trabalhadores que estão lá no grupo de risco, maiores de 60 anos, possuem doença crônica, eles terão prioridade em gozar essas férias, ou seja, não havendo a possibilidade de colocar todo mundo de férias, os primeiros a saírem de férias serão a galera aí que está na área de risco, tudo bem? Bom, e quanto aos profissionais de saúde, como ficou a situação, Danilo? Bom, o artigo 7º da medida provisória 927 de 2020 prevê a possibilidade de suspensão das férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais, mediante comunicação formal ao trabalhador, por escrito ou meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de 48 horas, ou seja, os enfermeiros, médicos, técnicos de raio-x, enfim, a galera da saúde que estiver de férias pode ser chamada a trabalhar, pode ter as suas férias suspensas. Notem, suspensão significa que após o período, não há possibilidade de compensação, né, de gozar essas férias, o trabalhador vai gozar os períodos que faltava, né, os dias que faltava para dar o período de férias dele totalmente. Em razão da calamidade, ficou estipulado ainda, de acordo com o artigo 8º, que aquele terço constitucional, porque quando a gente sai de férias, nós recebemos as férias mais um terço. Aquele terço constitucional não vai ser pago por agora. O empregador tem possibilidade de pagá-lo até a data da gratificação natalina, ou seja, até a data de pagamento do 13º, no dia 20 de dezembro deste ano, tá? Questão de férias vendidas, como ficaria? Antigamente não, né? Com a legislação normal, digamos assim, sem estar diante desta medida provisória, a legislação normal prevê que o empregado pode vender um terço das suas férias, né, os 10 dias, e o empregador tem a obrigação de comprar essas
férias, desde que o empregado avise isso tudo aí com 15 dias de antecedência ao final do período aquisitivo. Pois bem, quanto à questão dos dias vendidos de férias, tá? Este abono estará sujeito à concordância do empregador, aplicável ao prazo que se refere ao caput. Ou seja, ainda que o empregador concorde em pagar os 10 dias de suas férias, né, comprar os seus 10 dias de férias, ele tem até a data do aviso prévio, não, do 13º para pagar, até o dia 20 de dezembro de 2020, inteligência do artigo 8º, parágrafo único da CLT. Bom, o pagamento das férias, ao contrário do disposto no artigo 145, que fala que as férias devem ser pagas com até 2 dias antes do empregado sair de férias, em razão da calamidade pública, a medida provisória menciona que o pagamento das férias poderá ser feito até o 5º mês do dia útil subseguinte ao gozo das férias, tá? Então você pode sair de férias hoje e recebê-las tão somente no 5º dia útil aí do mês de abril, tá? Em caso de dispensa do empregado, o pagamento das férias, tudo isso daí, o lance do 13º, do terço constitucional que vai ser pago lá com o 13º, ou os 10 dias que serão comprados e serão pagos lá com o 13º, em havendo rescisão do contrato de trabalho, de acordo com o artigo 10 da medida provisória 927 de 2020, em havendo a rescisão do contrato de trabalho, tudo isso daí passa a ser devido junto com o valor da rescisão. Tranquilo? Bom, quanto às férias coletivas, o que é importante nós mencionar? O empregador poderá conceder as férias coletivas notificando os empregados que serão afetados com antecedência mínima de 48 horas, tá? Não se aplicando o período máximo, o limite máximo de períodos anuais e o limite de dias corridos previsto na CLT. Como que funciona, Danilo? O artigo 139, parágrafo 1º da CLT fala que as férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, em até 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. Isso não vai se aplicar no caso da MP, tá? Então, o empregador pode, ao invés de conceder as férias individuais, conceder as férias coletivas ao trabalhador sem problema nenhum, tá? E ainda nessa mesma toada, não há necessidade descrita lá no artigo 139, parágrafo 2º, de comunicar os órgãos competentes. Por quê? Porque quando nós estamos diante de férias coletivas em período, entre aspas, normal, né, sem o estado da calamidade, para que seja feita a férias coletivas, o empregador deve comunicar o órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias e falar, olha, e além do órgão também o sindicato da categoria que está saindo de férias, falar, olha, estarei dando férias coletivas de tal dia até tal dia e estará tirando férias coletivas tais categorias, né? Em razão da medida provisória, em razão do lance da pandemia, não há necessidade de comunicar o órgão do Ministério da Economia e também tampouco os sindicatos profissionais, tá? Então basta que o empregador, com prazo de mínimo de 48 horas, comunique aos empregados que serão concedidas férias coletivas de trabalho. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente volta com mais uma parte em relação ao aproveitamento e antecipação dos feriados e dos bancos de horas. Até mais.